iniciarmos a reflexão do capítulo 4, capítulo das parábolas no Evangelho de Marcos. Amanda Gonçalves ou Eric, um dos dois. Na verdade, os dois, vai. Amanda lê o primeiro trecho, por favor. É o versículo 1 até o 9, do capítulo 4. E o Eric fala depois. Primeiro a Amanda lê esse primeiro trecho aí. Versículos 1 até o 9. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhe muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: Ouve, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, primeiro esse primeiro trecho aí, o evangelista diz que Jesus ensinava muitas coisas por meio de parábolas, né? E aí apresenta Jesus uma parábola, a parábola tão conhecida do semeador. Mas essa frasinha, esse versículo 2 aí chama a atenção, né? Ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Parábola tem relação com duas coisas que a gente conhece, né? Primeiro, não sei se vocês já estudaram isso em matemática, parábola é uma função matemática, né? Tem um elemento conhecido e um elemento desconhecido. E no texto, no estilo literário de escrever parábola, de dizer parábola, é também isso. Então, as parábolas usam uma coisa conhecida e uma coisa desconhecida para provocar um efeito naquele que vai ouvir. Então, a parábola, ela vai ser contada por Jesus com elementos que as pessoas conhecem. Por exemplo, um semeador, o caminho, o solo, a terra, os espinhos. Então, são todos elementos que as pessoas conhecem, né? Ele usa elementos que as pessoas que estão ouvindo ele conhecem. Coloca elementos desconhecidos, então, essa história. Que história é essa? Quem é o semeador? Por que a pedra frutifica, a semente frutifica num terreno, não frutifica no outro? Então, esse é o elemento desconhecido da parábola de Jesus, daquilo que ele conta como parábola. E a terceira coisa é o efeito que isso vai produzir, é o efeito que ele quer produzir nas pessoas, né? Primeiro, por que então Jesus fala desse modo, em parábolas, né? Por que ele não diz diretamente para as pessoas, assim? Parece um jeito meio escondido de Jesus dizer as coisas, né? Meio velado, né? Parece que ele quer revelar, mas não quer. Por que Jesus diz assim para a gente? Por que ele conta as coisas usando coisas que a gente conhece, mas colocando elas de um jeito que a gente não consegue compreender muito bem? E o próprio evangelista diz, ele ensinava muitas coisas por meio de parábolas, né? Muitas coisas. Tem dois motivos. Primeiro, porque Jesus não é um ocidental como nós, né? Alguém do Brasil no século 21. Ele é um oriental no século zero, digamos assim, né? Pudesse existir o ano zero ali. Então, ele fala para orientais e o jeito dele expressar por meio de parábolas é um jeito comum para as pessoas às quais ele falava. E segunda coisa, que a nossa vida é uma parábola. Nossa vida funciona desse jeito. A nossa vida tem elementos que a gente conhece e tem elementos que a gente não conhece. E a gente vai sempre precisar, ao longo da nossa vida, saber interpretar essas coisas ao longo das nossas vidas, ao longo do que a gente vai vivendo, do que a gente vai passando, para poder realizar nas nossas vidas a vontade de Deus, realizar aquilo que Deus quer para a gente. A gente se lembrar da primeira aula da IAC, é o ícone da Trindade, em que a gente fala que o Jesus é o Filho, né? É o Filho aquele que está no meio, aquele que recosta a cabeça no peito do Pai para ouvir a vontade do Pai e revelar a vontade do Pai para a gente. Então, Jesus, ele vai ser a chave de entendimento de toda a parábola, assim como Jesus vai ser a chave de entendimento de toda a nossa vida. Jesus vai ser aquilo que vai ligar o que a gente conhece e o que a gente não conhece
e fazer e dar sentido àquilo, dar sentido à nossa vida, dar sentido àquilo que a gente tem que fazer para poder realizar a vontade de Deus, né? Por exemplo, na nossa vida, hoje vocês sabiam que ia ter essa palestra, ia ter meditado esse capítulo, que a gente se reúne nesse horário, só que vocês não imaginavam que eu fosse falar sobre isso, né? Com essas palavras. Então, sempre tem o que vocês conhecem, aquilo que vocês não conheciam até agora, e aquilo que a partir de agora, juntando as duas coisas, vocês vão ter que meditar para produzir algum fruto na vida de vocês, né? Então, essa primeira relação da parábola, né? Nossa vida é assim, é uma eterna parábola. Hoje a gente tem uma família, a gente tem alguns amigos, a gente estuda num lugar, a gente trabalha num lugar, a gente tem um tipo de atividade, mas eu não sei até quanto tempo vai durar isso. Eu não sei quanto tempo eu vou estar com vocês tão próximos de mim, com a minha família, no trabalho que eu estou. Eu não imaginava estar hoje aqui há 10 anos, né? E não sei onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, fazendo o quê, né? Onde vou estar fazendo o quê. Então, eu sei que vão ter pessoas perto de mim, eu sei que eu vou estar fazendo alguma coisa, eu sei que na verdade eu não sei, né? Daqui a 10 anos eu não sei, eu posso acabar morrendo depois dessa palestra, por exemplo, né? A gente não sabe, a gente tem elementos que a gente conhece e tem elementos desconhecidos sempre na nossa vida, vai ser sempre assim, né? A gente sempre vai ter que aprender a se relacionar com essas duas coisas. E, como eu disse, a chave para se relacionar com isso é Jesus Cristo. Por isso, a aproximação de Jesus Cristo é importante, né? Conhecer bem Jesus Cristo. Aproximar mais dele pela leitura das Sagradas Escrituras, pela leitura da Bíblia, pelas orações, pelos sacramentos, sobretudo, né? Se aproximar de Jesus pela Santa Missa, pela recepção do sacramento da confissão, se aproximar mais e mais de Jesus, amar cada vez mais Jesus Cristo, né? Se aproximar da pessoa de Jesus, que vai revelando para a gente o que é que ele quer dizer na nossa vida com aquelas coisas conhecidas, desconhecidas que ele vai apresentando, que ele vai juntando, que ele vai dando sentido na nossa vida. Mesmo que seja uma coisa que a gente faça algo que ele não gostaria que a gente fizesse. Por exemplo, Jesus manda você para um caminho. Você, meio desatento da vida, vai para outro. Ele não vai ignorar aquele caminho que você tomou. Ele vai falar: o que eu posso fazer de bom com esse caminho que esse menino tomou aqui? E vai tentar produzir algo de bom daquele caminho. Então, para você entender o que é que Jesus quer de bom que você faça naquele caminho, tem que se aproximar dele. Não tem jeito de entender essa vida, de entender aquilo que Jesus quer que você realize, sem se aproximar dele. Não tem jeito de dar sentido na vida sem se aproximar de Jesus. A vida não vai ter sentido sem se aproximar de Jesus. Bom, eu disse que a parábola tinha um sentido em português e um sentido em matemática, né? A fórmula da parábola tem um elemento conhecido e um elemento desconhecido. E não sei se vocês lembram, se já estudaram isso, ela tem uma forma de U, né? Ela tem uma forma que vem do alto, desce e volta, né? E dizem muitos autores que Jesus é a parábola do Pai, aquele que veio da Trindade para nos resgatar e nos devolver ao Pai, né? Aquele que veio do céu, veio do alto para a nós, se fez homem como nós, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa natureza humana para nos conduzir de volta ao Pai. Jesus é a parábola do Pai, é aquele que desce e que nos leva de volta ao Pai, aquele que nos conduz no caminho de volta ao Pai, né? Por isso essa aproximação da nossa vida de Jesus Cristo vai sempre nos conduzir ao céu, vai sempre ter como meta a vida eterna, sempre ter como meta devolver a gente para o Pai, devolver a gente para aquilo que a gente foi criado, que é adorar a Deus por toda a eternidade. Então, tudo que a gente Deus permite que realizemos nessa vida, ou Deus manda a gente fazer nessa vida, ou Deus pede que façamos na nossa vida, tudo isso tem como meta nos conduzir de volta ao Pai. Ele veio para nos ensinar e mais que nos ensinar, nos levar, nos arrastar de volta para o Pai, nos conduzir de volta ao céu. Então, esse movimento que Jesus faz é que faz dele a parábola do Pai, né? Tudo que ele faz na nossa vida é para conduzir a gente de volta ao Pai, para conduzir a gente de volta ao céu. Não tem nada na nossa vida que Deus permita para nosso prejuízo, né? Puxa, mas eu passei por isso, então quer dizer que Deus quer que eu sofra por algum motivo? Não, ele não quer que você sofra por algum motivo. Ele quer que o motivo seja você ir para o céu. Às vezes com sofrimento, às vezes com alegria. A vida tem isso o tempo todo. É um
é uma onda de sofrimentos e alegrias intercalados o tempo todo. Tem dias mais felizes, tem dias como hoje, um pouco mais chuvosos, mais nublados, mas tem dias de sol, tem dias de verão, de primavera, de inverno rigoroso, e assim vai ser sempre, não tem jeito. E Jesus quer, com todas as ações que ele permite, o que ele nos dá, né, diretamente, o que ele permite que realizemos pela nossa liberdade de escolher um caminho ou outro, ele permite que a gente haja assim, mas ele quer sempre que a gente volte o nosso olhar, a nossa vida, para a meta. A meta que é chegar à união com Deus no final da nossa vida. Chegar a sempre, chegar a estar com Ele na eternidade. É isso que ele quer fazer. Mesmo que a gente dê um desvio na rota, ele dá um jeito para poder tentar fazer a gente voltar para a nossa meta. Fazer a gente retomar o caminho de caminhada rumo ao Pai. Fazer essa parábola sempre subir, sempre conduzir a gente para o céu, para o alto. Jesus está com a gente em todos os tempos, em todas as necessidades e todas as dificuldades e todas as alegrias e todos os caminhos da nossa vida. No que a gente conhece que vai realizar, que a gente espera realizar, no que a gente não sabe que vai acontecer na nossa vida, a gente tem uma certeza, que é a presença de Jesus Cristo junto de nós. A presença de Jesus Cristo no meio de nós e mais que no meio, dentro da gente, junto da gente, íntimo da gente, próximo da gente, né? A nossa escola de amizade com Cristo para fazer a gente tomar não só consciência, mas tomar no nosso coração e nos aproximarmos da pessoa de Jesus Cristo, né? Nos relacionarmos com a pessoa de Jesus Cristo, né? Fazer essa amizade frutificar e crescer dentro de nós e nos conduzir sempre para a vida eterna. Jesus vai explicar depois também o modo como ele vai explicar o modo como ele explica as parábolas, né? O Eric pode ler esse trechinho, é o versículo 33 e o 34, são 2 versículos apenas. 33, 34? Isso. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender, e não lhes falava, a não ser em parábolas, a sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, depois de dizer que Jesus falava por muitas parábolas, né, o evangelista Marcos, aqui nesse capítulo, ele relata algumas, né? Ele relata a parábola do semeador, Jesus explica a parábola do semeador. Depois ele relata a parábola da semente que germina, depois a parábola do grão de mostarda, e vai mostrando como é que Jesus vai, por meio das parábolas, explicando aos discípulos, né? Mostrando o jeito dele de dizer as coisas, de explicar a vida e dizer que ele vai se unir aos discípulos, aos apóstolos e a todos nós. E nesses versículos que o Eric leu, a gente vê que Jesus diz que a seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Então, tudo aquilo que ele dizia em público para as pessoas e para os discípulos, ele explicava para eles em particular. Então, do modo como que na nossa vida tudo acontece, muita coisa em público, né? A gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com as nossas famílias, os nossos amigos, do trabalho, da faculdade, da escola, enfim, com todas as pessoas, na vizinhança, na nossa casa. Todas as coisas vão acontecendo na nossa vida e são explicadas por Jesus em particular. Quando a gente se recolhe, como ele mesmo diz num outro texto das Escrituras, no nosso quarto, a gente se recolhe no íntimo de nós para nos encontrarmos com Jesus, para conversarmos com Ele sobre a nossa vida, para que a gente exponha a Jesus. Olha, Jesus, aconteceu isso no meu dia, eu conversei com tal pessoa e aconteceu isso, eu me relacionei com tal situação desse jeito, não gostei, eu fiquei com raiva ali, eu fiquei feliz com aquilo. Olha, aquela pessoa me decepcionou, Jesus. Olha, aquela pessoa eu não esperava, mas estou tão grato a ela. Então você vai expondo essas coisas a Jesus, que aconteceram em público, que aconteceram nas suas relações, que aconteceram na sua vivência, né, da sua vida, dos seus fatos da sua vida, e Jesus vai explicando essas coisas em particular para você. Às vezes não diretamente, né, como a gente esperaria que fosse automático, né? Jesus, por que isso? Jesus? E não falou. Será que ele não me ouviu? Não entendo assim, não entendo no modo ocidentalizado, prático o negócio. Mas ele vai explicar em particular, porque ele vai se aproximar de você. À medida em que você vai se aproximando dele, você vai entendendo, compreendendo
porquê daquelas coisas aconteceram na sua vida. E, às vezes, mesmo que não compreenda, você vai acolhendo aquilo como vontade de Deus. À medida em que você se aproxima de Jesus Cristo, dentro dessas coisas você vai compreender naquele momento. Às vezes você vai compreender dias, meses, anos depois, por que é que aquilo aconteceu na sua vida. E às vezes você não vai compreender, vai morrer sem entender por que alguma coisa aconteceu na sua vida. Mas a sua aproximação a Jesus Cristo, a sua disponibilidade em apresentar a Ele aquilo que aconteceu, a contar para Ele aquilo que aconteceu contigo e ter essa relação com Jesus Cristo, é isso que importa. É isso que vai fazer você compreender algumas coisas e acolher outras coisas, né? Coisa que a gente não compreende, às vezes fica bravo por não compreender, mas não ficamos bravos por não compreender as coisas, mas fiquemos alegres por acolher aquilo que Deus nos permite, acolher aquilo que é a vontade de Deus e mais ainda, como vamos ver nessa próxima parábola aqui, mais do que compreender e acolher, Jesus está conosco. O Erenilton pode ler o próximo trecho, versículos 35 até o 41. A tempestade acalmada. E disse-lhes: Naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levavam do modo como estava no barco. E com eles havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo, o vento sererou e houve uma grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não importa se vai ter vento, se não vai ter vento, se o mar vai estar agitado, vai estar calmo, se vai estar chovendo, se vai estar sol. O que importa é que Jesus está no barco. Esse é o fato importante. O barco da nossa vida vai caminhar para um lado, vai caminhar para o outro, às vezes vai parecer que vai cair, às vezes vai caminhar tranquilamente, vai de vento em popa, né? Vai andar pra caramba nessa vida. Mas o que importa é que Jesus está no barco. Num momento ou no outro, Jesus está no barco. Jesus está no barco e manda que as coisas parem quando elas têm que parar, e manda que elas continuem quando elas têm que continuar, e permite que a gente conduza a nossa vida sempre estando conosco, sempre nos ajudando, nos orientando e querendo que nós nos aproximemos dele. Deixemos Jesus no barco, né? Imagina se os discípulos tivessem jogado Jesus para fora do barco, por exemplo, né? Se fosse possível isso. Jesus diz: por que esse medo? Por que vocês não têm fé ainda? O que eu disse para vocês, o que vocês viram que eu realizei nas suas vidas, ainda não é suficiente? Ainda não acreditam na minha pessoa, né? Nesse relacionamento que vocês têm comigo, em que eu estou com vocês e que não importa que vocês compreendam ou não alguma coisa, que vocês acolham aquilo que eu digo, aquilo que eu faço e aquilo que é realizado nas suas vidas, né? Aquilo que acontece nas nossas vidas. Jesus dizia: eu estou contigo no barco, eu estou com você no barco. Não importa se vai ventar, se vai acalmar, eu estou com você. E quando preciso, eu vou acalmar. Quando preciso, eu vou mandar parar o vento e a tempestade. E quando preciso, você vai acolher esse vento e essa tempestade para você ficar forte, para você ficar firme, né? Então é assim que Jesus vai se relacionando conosco. Então, para concluir esse capítulo aqui das parábolas, né, a gente compreender um pouquinho como Jesus fala com a gente, como a nossa vida é uma parábola, é uma entrelaçar de coisas conhecidas e desconhecidas, e que a chave para entender ou acolher todas as coisas é Jesus Cristo. A gente tem que se aproximar de Jesus para compreender algumas coisas e para acolher a grande maioria das coisas que a gente não vai compreender nessa vida. E que a gente se aproxime de Jesus Cristo e para essa aproximação que a gente sempre peça a intercessão e a cooperação e a união e o ensino e a união aquela que sempre acolheu as palavras de Jesus, acolheu a pessoa de Jesus Cristo e mais
se relacionou, intimamente se uniu à pessoa de Jesus Cristo, que é a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.